Eu sou Isabel, sou da Associação Chico Mendes 3, faço parte dessa feira agroecológica. Eu queria saber o que está acontecendo com o meu limão. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para responder as enquetes aí aos vídeos, né, de dúvidas e perguntas sobre problemas, né, na agricultura orgânica, nos nossos cultivos agroecológicos, dos agricultores parceiros aqui da Rádio Web Agroecologia. Hoje vamos responder a pergunta da nossa querida agricultora, Dona Isabel, lá do assentamento Chico Mendes, não é? No qual ela vem nos trazer, não é, um problema que vem ocorrendo no limão bravo, limão galego, não é, em sua propriedade, não é? Então, Dona Isabel, analisando esses sintomas, né, essa é uma doença causada por um fungo, não é, cujo nome científico é Sphaerocheloma falcetti, não é um nome difícil, mas a doença é muito comum no limão galego. Não é? Fala-se até, não é, que um não vive sem o outro. Então, na cultura do limão galego, é muito comum a ocorrência dessa doença chamada verrugose. Então, essa é a famosa verrugose do limão galego. Então, não se preocupe, não é, porque é uma doença associada a esse tipo de limão, tá? Ele normalmente traz o problema maior, é o aspecto visual. Não é esse que a senhora aí nos mostra, não é? Mas ele não chega a depreciar tanto a sua produção, não é? Ele causa grandes problemas em outras culturas de citros, tá? Mas no limão galego a gente trata até como uma doença associada, não é, que não traz grandes prejuízos na produtividade da cultura, não é? Mas já que a senhora está relatando isso como um problema, não é? A gente vai dar algumas dicas, tá? Então, e falar um pouco sobre essa doença. Então, a verrugose no limão galego, ela ataca partes em desenvolvimento, não é? Então, folhas, ramos e frutos podem ser atacados, tá? A folha, quando jovem, pode ser atacada por esse fungo, mas quando a folha já está desenvolvida, esse fungo não mais ataca. Assim também é para os frutos. Não é? Então ele é comum ocorrer, não é, logo no início, né, do crescimento do frutinho, logo após a floração, tá? E esse é uma medida, é um tempo importante para se fazer o controle, o manejo dessa doença, tá? Então, após a floração é que esse fungo começa a atacar os frutos, né, recém-formados, tá? Quando um fruto está, né, de tamanho já ideal, do meio para na parte final, né, do seu crescimento, ele não é mais atacado por esse fungo, por essa doença, tá? Então a gente pode falar um pouco também para a senhora observar que nas folhas essa verrugose só vai aparecer em uma das faces das folhas. Então, se a senhora observar na face superior, do lado de cima da folha, se aparecer a verrugose, embaixo não vai ter a verrugose, tá? Vai ter apenas uma pequena reentrância, né, mostrando uma entrada, uma cavidadezinha, no qual, né, mostra o efeito desse fungo na parte superior. E vice-versa, se a verrugose estiver na face inferior, em cima fica uma depressão. Em cultivos de laranjas e limões, né, mais, vamos dizer assim, de valor comercial mais elevado, essa doença, ela traz grande problema. Por quê? Porque a verrugose, ela fica como um abrigo para um ácaro que transmite uma doença séria em cultivos de laranja e limões, né? Como o limão Tahiti, por exemplo, que é uma doença chamada leprose. Então, o ácaro da leprose dos citros, quando se tem a verrugose, ele se aloja, né? Ele se abriga nessas lesões, nessas verrugas, né? Causadas por esse fungo, e ocorrem duas doenças simultâneas. Mas no seu caso, que é o limão galego,
não é? Hoje que é uma fruta que a gente até faz a propaganda para a senhora aí, não é? Que tem até um efeito, né, medicinal. Então, problemas aí de sistema digestivo, né, é tratado com esse limão, não é? Então, os consumidores daí da Dona Isabel, basta pesquisar que esse limão, ele tem propriedades medicinais e muito utilizado aí por diversas pessoas que tratam suas doenças, né, gástricas com o uso desse limão. Bom, e falando de controle, né, da verrugose, né, então nós temos também um defensivo natural que é a cauda bordaleza. Não é? A cauda bordaleza a gente vem falando, né, frequentemente do uso da mesma, principalmente a substância, né, que dá um efeito fungicida maior, que é o sulfato de cobre. Tá? Então a presença dessa substância, não é, na cauda bordaleza é que faz com que ela tenha esse efeito fungicida. Então a senhora, não é, se conseguir realizar, né, produzir essa cauda bordaleza na sua propriedade, então a senhora pode aplicá-lo, né, perto da floração, tá? Quando as suas plantas estiverem floradas, então a senhora já faz a aplicação dessa cauda bordaleza e com isso os frutos não vão ser atacados, né? Não vão ser infectados por essa doença. Então você vai proteger, não é, o pegamento desse fruto isento desse fungo. Então a cauda bordaleza, não é um defensivo natural que pode ser utilizada para a senhora combater, controlar, na verdade, essa doença da verrugose no seu limão galego. Então não se preocupe, Dona Isabel, isso aí é uma doença chamada verrugose, bastante associada ao cultivo do limão galego, que não traz muito problema na questão da produtividade, tá? Então é a doença da planta que não é transmitida para nós seres humanos. Então comercialize seu limão tranquilamente, não é? E a senhora está oferecendo aí aos seus consumidores um produto, não é, de qualidade, tá? Então espero ter respondido aí, não é, ao seu questionamento. Obrigado pela confiança aqui na Rádio Web Agroecologia. Se gostou do nosso vídeo, não é, então dê um like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações.